Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus atende o pedido dos discípulos e explica a chamada parábola do joio. Lembramos que quando ele conta a parábola, diz que o joio foi semeado por um inimigo desconhecido e que os empregados, ao perceberem que o joio estava nascendo junto com o trigo, queriam arrancar o joio. E então o semeador disse que não era o tempo, que era perigoso não distinguir o joio do trigo e arrancar o trigo junto com o joio. Indicava ele que o tempo da colheita seria o momento então de separar o joio do trigo. Jesus atende aos discípulos e lhes explica esta parábola. É curioso que ele fale sobre a boa semente. Nós nos lembramos de uma outra parábola já contada por ele, que nós chamamos de parábola do semeador, onde a boa semente é a palavra de Deus. Curiosamente, aqui a boa semente não é a palavra de Deus. Ele diz que a boa semente são aqueles que pertencem ao reino de Deus. Vamos dizer assim, a boa semente somos nós. São aqueles que pertencem a Deus. E ele então distingue que a má semente, ou o joio, são aqueles que pertencem ao maligno. Então, os seres humanos é que são as plantas nesta parábola. Mas Deus não permite que se julgue antes da hora. Antes do tempo, não se sabe quem é trigo e quem é joio. E como é que se saberá isso? No tempo da colheita. Para nós, isso é muito significativo, porque se pertencer ao reino ou pertencer ao maligno é uma coisa que ainda não está definida. Não é que nós somos os bons e tem os maus que foram plantados junto. A ideia é de pertencer a Deus ou pertencer ao maligno. E quem decide isso somos nós. As próprias sementes haverão de fazer a sua opção. E Deus espera o tempo da colheita, o tempo do juízo, para só então aceitar esta escolha daqueles que pertencem a Ele. Mas está nas nossas mãos. É por isso que Jesus termina a parábola dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Há duas coisas que eu gostaria de destacar nesta explicação que Jesus dá a respeito daqueles que pertencem ao maligno e a respeito daqueles que pertencem ao reino de Deus.
os que pertencem ao maligno, que serão arrancados no tempo da colheita, diz ele, então o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. Então, os que pertencem ao maligno são os que praticam o mal e que fazem outros praticarem também o mal, fazem outros pecar. Então, os que pecam e fazem outros pecar. É assim que a gente deve avaliar se a gente pertence ao maligno. Pecamos, fazemos os outros pecarem, e é claro que todos nós somos pecadores, mas a ideia é, buscamos a conversão ou nos conformamos com os nossos pecados e achamos que tudo está bem assim. A outra coisa que eu colocaria em destaque é quando Jesus fala sobre depois de separar, então, esses que são o joio, ele diz, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. E aqui eu gostaria de dizer que os justos brilharão como o sol no reino do Pai eterno, mas que os justos só brilharão no reino se já brilharem quando estão juntos, convivendo com o joio. Na verdade, os justos só serão considerados justos se no meio do mundo, que é o campo onde Jesus diz que foi semeada a semente, se no mundo os justos fizerem diferença, se eles brilharem. Há outras passagens onde se diz, São Pedro numa passagem diz isso, nas suas cartas, ele diz, vós que brilhais como estrelas no céu, no meio desta geração depravada. Na verdade, os justos brilham já quando estão convivendo com aqueles que não são justos. E é só por isso que eles são justos, porque se distinguem dos outros. Do contrário, se não brilham para serem distintos na colheita, não serão distintos e não brilharão também no reino do Pai eterno. O próprio Jesus também diz isso numa passagem do Evangelho, quando diz, vós sois a luz do mundo, e diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as vossas boas ações, louvem o Pai que está nos céus. Então, nós, luz do mundo, os que pertencem ao reino são e devem ser luz do mundo, brilham já quando estão ainda convivendo. Não nos cabe fazer o juízo, mas nos cabe escolhermos a quem nós pertencemos. Se pertencemos ao reino de Deus, somos capazes de fazer com que a luz de Deus já brilhe em nós. Se pertencemos ao maligno, além de fazer o mal, somos capazes de fazer os outros também pecarem. Rezemos. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.